Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Tá curioso? Então, de olho na tela para nós vermos o assunto da aula de hoje. Muito bem, vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, e na aula de hoje a nossa aula começa vindo da língua portuguesa. Como assim, professor, vindo da língua portuguesa? É porque a aula de hoje vai começar com um livro muito especial. O livro é A Vizinha Antipática que Sabia Matemática. De olho na tela. Esse livro é muito bom porque ele trabalha de uma maneira muito divertida as operações, tá certo? E dentre elas tem uma operação muito especial que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Aqui comigo. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar uma operação que geralmente os alunos ficam com um pouco de medo. Que operação é essa, professor? É a divisão. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar a divisão de uma maneira muito tranquila, você vai entender, tá certo? Bom, mas para começar, vamos usar nosso livro, tá certo? E vamos ver um probleminha. De olho na tela. Era uma vez. A floricultura da Dona Miloca era movimentada para cachorro. Vendia muitas flores, vasos, buquês e arranjos de plantas. Todas as manhãs, chegavam 360 rosas na floricultura. Certo dia, as 360 rosas foram usadas para fazer buquês, com 8 rosas cada um. Quantos buquês Dona Miloca teve que fazer? Muito bem, então você viu aí que a Dona Miloca vai ter que fazer buquês, cada um com 8 rosas. E ela tem à sua disposição 360. Isso é um problema de divisão, tá certo? Onde você vai ter que pegar esse todo e distribuir em partes iguais. Como assim, professor? De olho na tela. Muito bem, segundo problema, nós temos 360 rosas, tá certo? Ok? Que devem ser distribuídas, tá certo? De modo que cada buquê tenha 8 rosas, tá certo? Então, o que eu faço? Eu vou ter que pegar essas 360 rosas e dividir por 8. Por quê? Porque cada buquê tem 8 rosas, ok? Cada buquê, tá certo? Aquele buquezinho de rosas, cada um tem 8. Então, eu vou ter que fazer o quê? Essa divisão. Como é que eu faço, professor? Bom, eu vou olhar aqui. Eu posso começar dividindo 3 por 8? Não, porque 3 é menor do que 8. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar esses dois números aqui, juntar o 3 com o 6. E o que eu vou ter? 36. Professor, posso dividir 36 por 8? Sim, o 36 por 8 eu consigo. E como é que eu faço, professor? Eu vou usar o recurso da multiplicação, tá certo? Então, vamos lá procurar. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E 8 vezes 5, 40. Bom, o que eu posso verificar? Que 40 não vai poder ser usado. Por quê? Porque passa de 36, então eu não posso usar o 5. Quem é que eu vou usar aí? Eu vou ter que usar o 4, cujo resultado dá quanto? 32. É o que mais se aproxima de 36. Então, 36 dividido por 8, meu primeiro quociente é 4. E 4 vezes 8, olha aqui, ó, é quanto? 32. Sinal de menos, vou colocar o 32 aqui, tá certo? E vou fazer o quê? Uma subtração. 6 menos 2, 4. 3 menos 3, 0. E vou baixar o quem? Então, vou baixar o 0. Muito bem. Ficou quanto? 40. Bom, 40 nós temos aqui, ó. 40, quem vai ser o meu quociente? 5. Então, eu tenho que 5 vezes 8 é quanto? 40. Muito bem.
Vamos colocar aqui bonitinho. 40 menos 40, ok? E 40 menos 40 é quanto? 0. Então, se eu tenho 360 rosas e eu quero montar buquês com 8 rosas, qual vai ser o total de buquês que eu vou montar? Eu vou montar um total de 45 buquês. Muito bem. Aqui comigo. Bom, então nós vimos aí no problema que dá para montar o quê? 45 buquês, cada um usando 8 rosas, tá certo? Mas nessa divisão nós vamos estudar o quê? As partes da divisão e entender que tipo de divisão é essa, tá bom? De olho na tela. Bom, nós fizemos aqui a nossa conta, tá certo? E o que a gente tem que entender? Que esse número aqui, o 360, que é a parte que eu vou dividir, é o que eu chamo de dividendo. É aquele valor que eu vou fazer a divisão. O número pelo qual eu divido esse valor é chamado de divisor. O resultado dessa divisão aqui é o que eu chamo de quociente. E o que sobrou dessa divisão é o nosso resto. Professor, o resto é sempre zero? Nem sempre, tá certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, olha aí, ó. Esse problema traz um exemplo de divisão exata. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Pois possui resto igual a quanto? 0. Muito bem, ou seja, repetindo o que nós já acabamos de falar, 360 é o nosso dividendo, 8 é o nosso divisor, 45 é o quociente e o resto é 0. Voltando aqui, como do resto de uma divisão é 0, ou seja, não sobra nada na divisão, essa divisão é chamada de divisão exata, tudo bem? Porque o resto dela é 0, tá certo? Por isso que nesse caso aqui, a divisão é exata. Aqui comigo. Então, fixe essa ideia na cabeça, tá bom? Quando você fizer a divisão e não sobrar o resto, ou seja, o resto der igual a 0, significa que essa divisão é chamada de exata, ok? No caso do nosso exemplo, foi formado todos os buquês, cada um com 8 rosas e não sobrou nenhuma rosa do total, tá certo? Por quê? Porque a nossa divisão é exata, ok? Vamos ao nosso próximo exemplo, de olho na tela. Kelly tirou todas as suas bonecas das caixas e chamou 3 amigas para brincar. Decidiu então dividir as bonecas entre suas amigas e brincar com as que sobrassem. Pergunta-se: quantas bonecas cada amiga de Kelly recebeu e quantas bonecas sobraram para Kelly brincar? Vamos entender o seguinte aqui nesse problema, tá certo? Nós temos a Kelly, ok? A Kelly e mais 3 amigas, a amiga 1, a amiga 2 e a amiga 3. E o que ela se propôs? Ela vai dividir as bonecas entre suas 3 amigas e o que sobrar é que vai ficar com ela, tá certo? Então eu vou ter que fazer uma divisão por 3. Muito bem, pergunta-se quantas bonecas cada amiga de Kelly recebeu e a letra B, quantas bonecas sobraram para Kelly brincar? Então, nesse caso, vamos fazer a contagem das bonecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, temos um total de 16 bonecas. Lembrando que o problema aqui é o quê? Que a gente vai fazer essa divisão por 3, tá? A Kelly vai dividir esse total pelas suas 3 amigas e vai brincar com o que sobrar. Tá certo? Então, eu vou pegar 16 e dividir por 3, tá certo? Vamos lá. Então, vamos fazer essa conta aqui. Vamos pegar 16 e dividir por 3, ok? Bom, vamos pegar aqui a tabuada de 3. Vamos relembrar. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. O que você pode observar aí? Qual é o número que mais se aproxima de 16? Bom, 18 não é porque passa, só pode ser quem? O número 5. Então, qual é o meu quociente? 5.
Então, 3 vezes 5 é igual a quanto? 15. E 16 menos 15 é igual a quanto? Sobra 1. Muito bem. Ou seja, cada amiga de Kelly vai receber quantas bonecas? 5 bonecas, ok? Isso aqui vai ser o total que cada amiga vai receber. A amiga 1, a amiga 2 e a amiga 3. E o que o problema dizia? Que a Kelly ia ficar com o que sobrasse. Olha aqui o nosso resto. Quem é o resto aqui do nosso problema? É o 1. Então, nesse caso, essa boneca que sobrou vai ficar com a nossa amiga Kelly. Ok? Muito bem, vamos observar aqui. Ok? Muito bem, o que nós podemos observar aqui? Então, perceba, cada amiga de Kelly ficou com 5 bonecas, tá ok? A primeira amiga, a segunda e a terceira ficaram com 5 bonecas e para a Kelly sobrou uma boneca, tá certo? O que você pode observar aí? Nesse caso, isso aqui é um exemplo de divisão não exata. Por que é uma divisão não exata, professor? Porque quando eu dividi 16 pelas 3 amigas, qual foi meu quociente? 5, tudo bem, mas sobrou, teve resto. Qual foi meu resto? Eu tive resto 1. Ou seja, justamente ó, essa bonequinha aqui que sobrou para Kelly foi o nosso resto, tá certo? Ok? Foi o nosso resto, tá certo? Então, nesse caso, quando nós temos uma divisão onde sobra algum número no resto, essa divisão é chamada de divisão não exata, tudo bem? Tem que deixar clara essa ideia, divisão não exata, é quando sobra o resto. Ó, vamos dar mais uma olhada aqui? Olha aí na conta, viu? Sobrou o resto, tá vendo? O número 1. Divisão não exata, ok? Exemplo de divisão não exata, tá certo? Ou seja, novamente aí nossa ideia, divisão não exata, por quê? Porque o resto é um número que diferente de 0, ou seja, sobra resto. Novamente, o 16 é o nosso dividendo, 3 é o nosso divisor, o 5 é o nosso quociente, tá certo? E o 1 é o nosso resto, ok? Muito bem. Aqui comigo. Mas, professor, quando a divisão é não exata, tem uma certa propriedade em relação à divisão não exata, tá certo? Que propriedade é essa, professor? De olho na tela. Bom, quando a divisão é não exata, o que acontece? Tá certo? Nós podemos dizer o seguinte, em toda divisão, o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tá certo? Ok? Então, o que acontece aí? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. No exemplo da Kelly, 16 dividido por 3 deu quanto? 5, não é certo? E o resto, 1. Perceba que 16, que é o nosso dividendo, olha aqui, ó, dividendo, ok? É igual ao nosso divisor, que é o 3, vezes o quociente, que é o 5, somado com o nosso resto, que é 1. Então, olha aí, ó. Então, 16 é igual a 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Então, você verifica facilmente essa relação. Tá certo? Aqui comigo. Muito bem. Então, você percebeu aí que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ver isso em um problema. Como é que fica um problema envolvendo essa relação, professor? De olho na tela. Muito bem, vamos ao problema. Paulo dividiu uma certa quantidade de bombons para seus 4 amigos. Ou seja, nós já sabemos que o Paulo pegou um valor, ok? E dividiu para seus 4 amigos aqui, ó. Olha aqui os 4 amigos de Paulo. Ok? Cada amigo recebeu 15 bombons, ou seja, quando ele dividiu esse número aqui por 4, cada amigo recebeu 15 bombons. E ainda sobraram, olha aí, sobraram, se sobrou, isso dá a ideia de quê? De resto, sobrou 3 bombons para Paulo. Quantos bombons Paulo tinha antes de dividi-lo com seus amigos? Então ele quer saber isso aqui, ó, o nosso dividendo.
E nós já aprendemos a nossa relação, que diz o seguinte, que o dividendo, ok, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá certo? Então, nesse caso, quem vai ser o nosso dividendo? O nosso dividendo vai ser... Quem é o divisor aqui? Nesse caso, o divisor é quem? 4, ok? Quem é o nosso quociente, que é o resultado da divisão? 15, somado com o resto. Quem é o resto? 3. Muito bem. Então, vamos fazer aí. Professor, tem uma multiplicação e uma adição. O que eu faço primeiro? Quando você tem uma multiplicação e uma adição, sempre você resolve primeiro a multiplicação. Então, nesse caso, 15 vezes 4. 15 vezes 4, vamos lá. 5 vezes 4, 20. Sobem 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Então, fica 60 mais 3. E quanto é 60 mais 3? É um total de 63. Ou seja, a resposta é a letra D, tá certo? Olha aí um problema envolvendo a relação, tá certo? Dividendo é igual divisor vezes o quociente mais o resto. Aqui comigo. Muito bem, nós vimos aí no problema de Paulo que aquela relação dividendo igual divisor vezes quociente mais o resto funciona e você pode usá-la para resolver problemas, tá certo? Ok, chegou agora a hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. A professora de Maria pediu para que ela guardasse os 312 lápis de cor nas suas caixas. Se em cada caixa cabem 12 lápis, quantas caixas Maria guardou? Letra A, 24 caixas. Letra B, 26 caixas. Letra C, 28 caixas. Ou letra D, 30 caixas. Liliane dividiu suas bonecas com 5 amigas. Cada amiga recebeu 10 bonecas e ainda sobraram 3 bonecas para Liliane. Quantas bonecas Liliane possui? Letra A, 50. Letra B, 51. Letra C, 52. Ou letra D, 53. Aqui comigo. Muito bem, resolva as atividades do exercitando e daqui a pouco nós vamos retornar tirando todas as dúvidas.
Muito bem, conseguiu fazer o exercitando? Não, ficou com dúvida no exercitando? O professor de visão ainda está um pouquinho complicado, não tem problema. Nós vamos agora resolver cada exercitando bem devagar para que você consiga fazer, tá certo? Então, de olho na tela. A professora de Maria pediu para que ela guardasse os 312 lápis de cor nas suas caixas. Se em cada caixa cabem 12 lápis, olha aí, ó, em cada caixa, olha aqui, cabem 12 lápis. Olha aqui, nossa caixa. Quantas caixas Maria guardou? Bom, isso é um problema de divisão e o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que dividir 312, que é o total, ok, de lápis, por 12. Por quê? Porque é o que cabe em cada caixa. Ó. Cada caixa cabem 12 lápis. Então, eu vou dividir 312 por 12, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta. 312 dividido por 12, ok? Então, vamos começar. Posso dividir 3 por 12? Não, porque é pequeno demais. Nós temos que pegar um maior. Então, 31 por 12 posso? Posso, muito bem. Vamos pegar aí a tabuada. 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 2,
Olha aí, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 12 vezes 3. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Opa, já passou, não é verdade? Então, eu não posso usar o 36. Eu vou ter que usar quem? O 24. Então, 12 vezes 2 é igual a 24. Vou subtrair. Posso tirar 4 de 1? Não. O que eu faço? Eu empresto do 3, ele vai valer de 2. E esse 1 vai chegar aqui, se juntar com esse outro 1, e vai formar o número 11. Muito bem. E 11 menos 4 é igual a quanto? 7. Muito bem. 2 menos 2, 0. Bom, o que eu faço agora? Vou baixar o 2. Então vai ficar quanto? 72. Tudo bem? E 72 por 12, professor? Vamos lá, continuar aqui. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1 que subiu, 6. 12 vezes 6. Vamos lá. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1 que subiu, 7. Encontramos o nosso número, não é verdade? Então, é o 6. 6 vezes 12, 72. 72 menos 72, 0. Qual é o nosso resultado? Nosso resultado é 26. Muito bem. Então, nesse caso, ela vai precisar de 26 caixas, ok? Tá certo? Vamos lá, conferir. Muito bem, letra B, 26 caixas com 12 lápis cada uma. Próximo problema. Liliane dividiu suas bonecas com suas 5 amigas. Olha como a Liliane é boazinha. Dividiu as bonecas com 5 amigas. Cada amiga recebeu 10 bonecas e ainda sobraram 3 bonecas para Liliane. Quantas bonecas Liliane possui? Bom, só colocando essa situação em termos de problema, nós temos o seguinte aqui. A Liliane tinha 5 amigas, dividiu as bonecas. Cada amiga recebeu 10 e ainda sobrou 3. Então, tem que saber quais total de bonecas aqui. Como é que eu faço isso, professor? Com a nossa relação que nós aprendemos na aula de hoje, ok? Dividendo é igual divisor vezes quociente mais o resto. Então, quem vai ser o nosso dividendo? É o nosso divisor. Quem é o divisor? 5 vezes o quociente, que é o nosso quociente, 10, mais o resto. Quem é o resto? 3. Bom, contas por 10, por 100, por 1000, você não precisa fazer, né? Dá para fazer de cabeça, é só acrescentar quem? O 0, nós já aprendemos, mais 3. Então, 5 vezes 10, 50, com mais 3, 53. Então, quem é o nosso dividendo? O nosso dividendo é 53, ou seja, a Liliane tinha 53 bonecas antes de fazer a divisão. Vamos conferir? Muito bem, 53 bonecas. Aqui comigo. Muito bem, chegou agora a hora da revisão do nosso conteúdo. Muito bem, e na aula de hoje nós aprendemos o quê? 2 tipos de divisão, correto? Que tipo de divisão é essa, professor? De olho na tela. Bom, nós aprendemos o seguinte na aula de hoje. Que quando uma divisão é exata, quando o resto é o quê? Igual a 0. Ok? Ou seja, ela não apresenta resto nenhum. E quando é que ela não é exata? Quando eu faço a divisão, professor, e sobra alguma coisa diferente de 0, ou seja, sobra um resto. Sobra 1, sobra 2, sobra 3, ok? Então, nesse caso, nós temos esses 2 tipos de divisões, ok? Aqui comigo. Professor, eu ainda estou um pouco confuso sobre a divisão exata e não exata. Tá certo, eu vou te ajudar, tá bom? Então, vamos ver primeiro a divisão exata. De olho na tela.
Muito bem. Então, você viu aí que na divisão exata não sobrou o resto? Tudo ficou dividido igualmente? E isso mesmo, na divisão exata não sobra resto. Aliás, o resto nesse caso é 0, ou seja, vai ficar tudo bem dividido. E quando é que a divisão é não exata, professor? Vamos lá, de olho na tela. Muito bem, o que você pode observar? Que quando a divisão é não exata, vai acabar sobrando o resto. Você divide e vai ter um resto o quê? Diferente de 0. Muito bem, então vimos aí os dois tipos, divisão exata e não exata. Chegou agora a hora das nossas considerações finais. Muito bem, e na aula de hoje o que foi que nós vimos? Nós vimos o quê? A divisão. A divisão é formada por quem? Por dividendo, divisor, quociente e resto. O que mais que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos o quê? Que a divisão pode ser exata, quando o resto é igual a 0, ou seja, na prática você consegue dividir e não sobra resto, ou não exata, ou seja, você divide e vai sobrar algum resto diferente de 0, 1 ou 2, ok? Vimos também a relação que envolve a divisão, que é o quê? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá certo? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje sobre divisão, tá certo? Estude em casa, faça as perguntas ao seu professor, consulte seu material e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.